Seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Eu sou Leonardo Cobos e você está no Código Natural. E hoje a gente vai ver aqui um conteúdo aqui ó, exclusivo. Quero ver quem faz o conteúdo desse aqui na internet. A gente vai trazer muita coisa diferente aqui. É um conteúdo um pouco extenso. Ele vai envolver muitos conceitos de programação, desde, sei lá, machine learning, serverless, scripts, aí tem Python, tem PowerShell, tem um monte de coisa misturada. Inclusive a gente vai usar bastante coisa de Azure aqui, quem está interessado em saber como é que funciona. Mas basicamente é em cima desse tema aqui que está aparecendo na tela para vocês, que é visão computacional. Então, e como vocês podem ver ali, tá a parte 1, né? E a gente vai ter uma segunda parte. E eu já vou explicar mais ou menos como é que vai, o que vai ter nesse vídeo aqui e o que vai ter na próxima parte, tá? Então eu espero que você goste muito desse conteúdo aqui, foi feito com muito carinho e bora lá pro vídeo. Eu vou mostrar para vocês agora o que a gente vai ver nesse vídeo aqui, mas também já mostrando meio que aonde a gente vai chegar até na parte 2, tá? Um dos temas aqui que eu tô querendo tratar, né, é visão computacional, mas a gente pode entender esse aqui como um scraper de vídeos, né? Então geralmente scraper tipo, é raspagem, é coleta de dados, né? Então basicamente um vídeo ele é uma parada visual, ele é uma parada, uma foto, várias fotos, né? E aí elas vão passando em sequência e vai dando esse efeito. E a gente tem dados dentro desse vídeo, a gente tem letras, tem caracteres, tem informações que a gente pode estar extraindo dele para estar manipulando como a gente bem entender, né? Então basicamente a gente vai entender como ler um vídeo. Então a gente, geralmente scraper é usado para ler páginas de web, né? E esse aqui é um conceito assim mais amplo, mais profundo, né? Dessa questão de coleta de dados, né? Então eu comecei aqui com esse arquivozinho MP4 aqui que a gente está vendo aqui na tela. E a gente basicamente vai ter que transformar esses caras em fotos, né? Então a gente vai ter um arquivo MP4. A gente vai dividir ele em todas as fotos que estão lá dentro desse, que compõe esse vídeo, né? Então, um vídeo é um agrupamento de fotos em ordem cronológica, uma após a outra. E a gente vai entender como que a gente divide elas. Depois que essas imagens elas são colocadas em algum lugar, numa pasta, enfim, a gente precisa classificar elas. Então, cada foto dessa tem um momento que aparece no vídeo e ela tem um significado. Então a classificação aqui é mais ou menos a gente entender os nossos, podemos dizer assim, dados de interesse, assim, 1, 2, 3 aqui. Eu botei 1, 2, 3 como se a gente quisesse saber a ordem de alguma coisa. Pode ser a ordem dos dados, a ordem das informações. Então meio que essa é a ideia da classificação aqui. E depois que a gente consegue classificar essas fotos, a gente consegue extrair os dados que estão dentro dela, né? E aí aqui a gente vai estar usando OCR, para quem não conhece, é tipo Optical Character Recognition, que seria mais ou menos reconhecimento de caractere óptico. Então basicamente é um algoritmo que pega uma imagem e lê ela, e você manda um JPEG para esse algoritmo e ele te devolve uma string com os dados que estão lá dentro. Isso seria a etapa 3. E a partir do momento que a gente extrai esses dados, né, a gente leu a imagem, a gente pode estar aí organizando ela. Então, e aí organizar aqui pode ser um JSON, enfim, é só uma ilustração, tá? Eu botei JSON porque geralmente é o dado mais comum que a gente acaba utilizando nas linguagens de programação aí mais modernas e tal, mas poderia ser qualquer outra estrutura de dados aqui, tá? O JSON aqui é só ilustrativo. Então esse aqui é o nosso objetivo final, é isso que vocês vão ver na parte 1 e 2 desse conteúdo aqui, tá? E para começar aqui, o que a gente vai estar lendo, tá? Então eu tô trazendo aqui para vocês, é um game que eu jogo, ele se chama Dissidia Final Fantasy NT. E ele é basicamente um jogo de luta em time, em que cada time aqui tem o time vermelho e o time azul, né? Então a gente consegue ver aqui que tem o player 1, player 2, player 3, player 4, 5 e 6, né? E aí eles fazem escolhas aqui, né? E a gente quer ler essa imagem aqui. Eu quero, por exemplo, extrair essas informações. Dando um pouco mais de contexto, como é que eu cheguei nisso aqui, tá? Esse game aqui a gente joga ele num sistema de sala customizada.
E a gente não tem, como é que eu posso dizer assim, tipo, que nem tem no LoL, nesses games online de esportes. Até no LoL, né? Se você jogar em sala privada, né? Nesses games de competição, de luta, você não tem métricas, né? Você joga a partida e é descartado os dados dessa partida, né? Geralmente os dados só ficam agrupados em sistemas de fila ranqueada, essas paradas. E esse é um jogo que tem uma comunidade pequena e eu decidi começar a extrair os dados aqui. A gente só joga em sala privada e meio que a ideia era a gente começar a brincar com essa informação aqui, ter uma experiência parecida com o que as pessoas têm em sala nessas salas de ranqueada, etc, né? Eu vou estar até mostrando aqui como é que a gente pode estar usando, criando um próprio sistema assim, de esporte, de fila ranqueada, com às vezes salas customizadas que não guardam dados, né? Então aqui já está a primeira imagem, né? E aí o que acontece é o seguinte: a gente já tem algumas coisas de interesse para ler nessa imagem aqui. Geralmente quando o pessoal começa aqui a partida, eles têm algumas escolhas, né? Então, e cada player que está jogando aqui caiu em um time e tá associado com as escolhas que eles fizeram, né? E as escolhas aqui que eu marquei em vermelho, né? Então a gente tem, por exemplo, o nick do personagem, é a pessoa que está jogando com nesse slot aqui. A gente tem a escolha que ele fez de golpe, a gente tem a escolha que ele fez de X-Kill, aqui seria mais ou menos um power-up, uma habilidade que ele escolheu. Eles podem escolher 2 habilidades, né? Então tem 3 escolhas aqui que o personagem pode fazer, e isso se repete para cada player aqui, né? Então cada um pode escolher uma das opções disponíveis de golpes e habilidades que o game oferece para os players aqui. Então, basicamente, esses quadrados que eu marquei aqui indicam quais foram as escolhas daquele jogador para essa partida. Além dessa escolha, a gente tem 2 escolhas que são de times, né, que não estão relacionadas necessariamente individualmente com os jogadores, mas, por exemplo, eles têm aqui summons, né? Então, no caso aqui, a summon, os 2 times pegaram Odin. E aí essa escolha é feita em conjunto. Cada player escolheu uma summon. Se teve empate, ele decide aleatoriamente a escolha. Se não, ele considera a escolha principal, né? Tipo, os 3 escolheram essa summon, é a que vai aparecer aqui, né? Então, essa aqui seria a informação que o time decidiu, né? Então, aqui era a informação individual de cada um escolheu, e aqui é a informação coletiva. Tem 2 times, tem 2 summon, e é meio que isso que acontece. Além disso, tem o stage mapa, enfim, tem vários mapas, tem 18 mapas esse jogo aqui. E aqui no caso, essa partida aqui vai acontecer nesse mapa Cornélia, né? Então ela é uma informação que está ainda relacionada com os 2 times, né? Então a gente tem as informações individuais, que são as escolhas aqui dos quadrados, as escolhas do time, e uma escolha que é impactada pelos 2 times. Geralmente a gente tem uma regra para decidir o mapa aqui, mas a gente quer coletar para saber essa partida aqui, saber que ela aconteceu nesse mapa, né? Então essas aqui são as informações que a gente quer coletar nessa poder ler, assim. Eu queria poder passar essa imagem aqui e extrair todos esses dados aqui, tá? O resto das informações aqui, elas não são muito relevantes pra gente, todas são descartáveis, tá? Esse título aqui em cima é só, cada um pode escolher, é cosmético, não tem diferença nenhuma na partida. Então, além dessa, e como é um jogo de luta, né, a gente tem aqui, eu trouxe uma tela de resultado para vocês. Então a gente joga uma partida e aí tem rounds, né? Geralmente, aqui no caso, a gente joga melhor de 3. Então, se um time ganhar 2, é isso aí, round 1 e 2 e acabou a partida, aquele time ganhou. Mas ela pode ir até 3 rounds, então pode ter o round 1, 2 e 3. Aqui eu tô mostrando para vocês que é o round 1, né? E aí quando finaliza a partida aqui, né, a gente consegue saber qual foi o time que ganhou, né? Então aqui ele tá me dizendo para mim que é o time, o Victories é o time azul, e quem perdeu foi o time vermelho. E aí ele tá me dizendo aqui a pontuação que cada player fez nessa partida, o nick dele, e também a posição que cada um ficou, né? Que nada mais é que a ordenação, né, dos pontos, né?
E aqui a gente tem um round 1 e aqui a gente tem um visualizador do score, né? Então a bolinha acesa azul aqui significa que o time azul tem um round já. E agora a próxima partida vai ser o round 2, né? E o time vermelho não tem nenhum. Então essas aqui são as informações que a gente tem quando termina a partida. Então aqui eu mostrarei mais ou menos, essa aqui é a nossa área de interesse que a gente quer extrair. Não tem muita necessidade aqui da gente extrair esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, porque o que decide isso é a pontuação. Então se eu consigo ler a pontuação e eu ordeno por ela, eu automaticamente já tenho pela ordenação essa primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto aqui, né? E eu também quero ler quem venceu e quem perdeu, né? E os players sempre são agrupados aqui, então cada time fica num lado, né? Como vocês podem ver, não é ordenado na tela pelo score, né? Então cada time fica do seu lado, então eu sei que se aqui aparecer victorious, a vitória é do time da direita. Como tá defeated, significa que esse time perdeu, né? Então essa é toda a informação necessária que a gente precisa ler aqui. E aí tem uns plus aqui, né? Porque, por exemplo, aqui eu não tenho o nome do personagem, né? Então lá na primeira tela a gente tinha o nome do personagem, se vocês olharem lá de volta, vocês vão ver. E aqui eu só tenho o rosto, né? Então tem um problema aqui na leitura dos dados, né? Tipo, visualmente eu consigo interpretar isso, porque eu conheço os rostos dos personagens, eu sei o nome deles. Mas como a gente está falando de leitura de caracteres, ele não lê rostos, né? Então aqui, por exemplo, eu não tenho como saber quais foram os bonecos que estavam nessas posições aqui, né? Então, e a única informação que eu tenho aqui é o nick. Então, fazendo um combinado entre a tela inicial e o round, utilizando o nick como chave, né? Então eu tenho a primeira imagem que é as escolhas, e aí eu tenho o nick, e aí eu sei que, por exemplo, eu consigo saber que naquele round, por exemplo, aqui o Dissidia BR, né? Ele jogou aqui com o Kuja, né? Então dá pra ver aqui que tá o Kuja aqui na paradinha aqui. Então é dessa forma aqui que eu consigo saber quais foram os picks. Por exemplo, se eu quisesse analisar aquele round, né, em específico, eu teria que combinar com a primeira tela para poder ter as informações dos dados, né? Então essa é uma maneira aqui que a gente consegue saber, inclusive também saber qual foi o time que venceu, né? Então pelos nicks eu vou saber qual time ele estava lá no começo da partida, se estava no time azul ou no vermelho, e aí eu vou conseguir fazer essa associação e dar um sentido para essa leitura do round, né? Então essa aqui é uma questão que a gente... É uma situação que a forma como as imagens são apresentadas me forçam a configurar aqui a ideia, né? E agora eu quero falar um pouco da leitura do score aqui. Então, o que a gente tem aqui? Aqui eu já estou mostrando até um exemplo de leitura que a gente vai ter lá no final. Então, por exemplo, eu vou pegar cada quadradinho desse aqui isolado e vou conseguir ler ele separadamente. E aí, como vocês podem ver aqui, por exemplo, eu vou ter um JSON que já indica aquele round em específico. E aí esse primeiro quadradinho aqui, 2517, 2517, de CGBR, ou a LOP CV aqui, 1474, 1474, vocês podem ver que essa é a leitura dos pontos, né? Então é mais ou menos aquela imagem dos pontos eu vou transformar nesse JSON aqui. E no final aqui a gente tem uma pequena diferença, né? Que eu não para atribuir a vitória aqui, eu intitulo os times, eles são meio agnósticos nas estudos de dados, então ou é time azul ou time vermelho, poderia ser time A ou B, tanto faz. O time ali, eu sei que numa partida tem 2 times e os jogadores vão ser colocados nesses times, né? E aí a única coisa que eu tenho nesse JSON aqui é quem ganhou esse round. No caso, eu só preciso salvar quem ganhou, automaticamente eu já sei quem perdeu, né? Só fazer uma negação, né? Então, por exemplo, aqui o Victorious está no azul, então o Winner Blue. E aí eu não preciso ler o Defeated, por exemplo, né? Eu posso sempre ler o resultado só de um time e isso já vai me ajudar a inferir qual é o resultado da partida. Então eu não preciso ler os dois resultados de cada time, né? Então, basicamente é essa estrutura que a gente vai montar com o score. E agora eu fiz um pouco inverso aqui, né? Agora eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar a estrutura da primeira tela.
Então, por exemplo, aqui, essa aqui é uma partida que teve. Aí aqui teve um stage que foi o stage que foi escolhido, que foi Cornélio. Então essa é a informação aqui que eu quero ler. E aí, por exemplo, aqui eu só abri players do time B, né? Então, se eu não me engano, nesse algoritmo aqui ele tá colocando o time A em cima, é o time vermelho, e o time B embaixo, que é o time azul, tá? Então eu abri aqui, vocês podem ver que tem 3, né, do time A, mas para poder caber aqui na tela eu abri aqui em só o time B, tá? E aí eu fiz um esquema parecido ali com a primeira imagem, aonde eu coloquei aqui, aqui a gente consegue ver as informações que ele leu, né? Então o nick do player, né, de CGBR, o character que ele jogou, ele leu essa parte aqui, o Symphonic Force foi o golpe que ele pegou, e aqui as habilidades, né? Aqui ele leu até errado a habilidade. E aí eu vou mostrar também mais no futuro como é que corrige, né? Deveria ser Range Shield e ele leu Revivify. E eu também vou mostrar por que ele pode errar ou não, tá? Então não é que tipo, dá pra chegar numa assertividade muito boa. Eu cheguei numa assertividade aqui eu chuto acima de 95%. E dá pra melhorar mais se botar mais esforço, tá? Mas aqui eu não fui tão longe na correção, assim. Então o segundo personagem que dá pra ver que ele leu certinho. E o terceiro personagem dá pra ver que ele só não reconheceu o HP. E eu também vou mostrar mais pra frente o que acontece aqui. E aí a gente vê que cada time tem uma Summon, né? Então o Summon Odin e Odin. Então essa aqui é a estrutura de dados da match, né? Então eu tenho aqui basicamente o JSON da primeira tela. E é isso que a gente vai mostrar como conseguir ler toda essa parada aqui durante aí os vídeos. Agora falando um pouquinho de correções, né? Então aqui só ilustrando que a gente tem a leitura errada. Então, por exemplo, isso depende muito da qualidade da imagem que tu está usando, o algoritmo de OCR que tu está usando, até se é enfim, cada tecnologia de computer vision tem uma facilidade para ler certos tipos de caractere ou outros. E isso aí é uma coisa que a gente precisa testar e achar um que atende a nossa necessidade, tá? Mas só para entender aqui, ele errou porque ao invés de ler HP, ele leu high aqui, né? Então eu teria só que fazer o algoritmo entender que isso aqui ele quis ler um HP, tá? E dá pra gente inferir isso, tá? Eu vou estar mostrando. Acho que a parte mais da leitura, tá? Ela vai estar no vídeo 2. Esse vídeo aqui ele é mais focado na classificação, como é que a gente prepara o ambiente pra gente poder ler esses dados, tá? Porque como vocês viram, a gente tem que pegar o vídeo, dividir, fazer um monte de coisa. Então, até o slide que eu coloquei aqui, que é o que a gente vai ver. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai ver só como é que a gente pega esse vídeo, a gente divide ele e a gente classifica eles. Então, basicamente, a gente vai ver o item 1 e o item 2. E aí, na segunda parte, a gente vai ver o item 3 e o 4. A gente vai entender como pegar essas imagens e ler elas e transformar elas em dados úteis pra gente e coisa desse tipo. Show! Então, o primeiro passo aqui, eu botei aqui vídeo JPG, mas poderia ser vídeo e imagem. Então, basicamente, como é que a gente divide a imagem, né? E aqui, como é que é feito a captura, né? Como é que a gente captura essas informações que eu vou mostrar para vocês? Então, tá aceleradaço aqui, né? Então, esse aqui é um vídeo que eu acelerei para mostrar para vocês o que é essa captura. Então, basicamente, a gente faz live da partida. Eu gravo a partida inteira aqui, ó, passou um resultado. E aí a gente gera um vídeo com, basicamente assim, capturando a tela do videogame ou do aplicativo ali da Steam, enfim, que a gente estiver usando, né? Então eu tenho que fazer um vídeo que tenha basicamente uma gravação do que a gente jogou lá dentro, né? Isso aqui poderia ser aplicado para qualquer game no mesmo esquema assim, tá? Não é uma limitação só desse jogo. A maioria dos jogos tem uma ordem cronológica dos fatos, né? Partida, round, né? Então, basicamente eu pego toda essa gravação aqui, né? Eu cortei aqui o vídeo pra vocês não verem tudo. E aí a gente tem como é que eu pego esses arquivos MP4. Aqui eu vou mostrar um pouco como é que eu fiz pro meu esquema aqui. Então a gente basicamente podia fazer a live direto pelo Play, podia fazer a live gravando aqui pelo software de captura, com placa de captura. Enfim, eu pego todas essas lives, coloco no YouTube
E aí a gente tem, aqui eu numero elas, 53, 52, 51, que foram os dias que a gente jogou. E aí cada uma tem uma duração diferente, né? 2h30, 2h50, enfim, teve mais ou menos partidas. Então cada dia ali teve a sua característica. E aí a gente pega esses vídeos e salva eles numa pasta, né? Então aqui eu mostrei mais ou menos como é que tá os vídeos, né? Então, pô, se a gente olhar aqui, essa pasta ela tem 172 GB, e inclusive, para quem quer saber se é Big Data, essas paradas, grandes processamentos de dados, então esse algoritmo que eu fiz aqui, ele chega a processar esses 100 GB de informação e ele gera muito mais dado, porque ele vai dividindo essas imagens, então pegar o vídeo e dividir a imagem vai dobrando o tamanho dessas pastas, então a gente pode pensar em algo de quase meio tera aqui só para analisar mais ou menos, no caso aqui 88 lives, tá? Então hoje no canal lá a gente já tem mais de sei lá quantas lives lá, chega perto de 200, então eu não cheguei a processar tudo, mas eu fiz um teste aqui processando mais de 70 lives, deu mais de 100 GB processados. E só para vocês terem mais ou menos a dimensão assim do tamanho, né? E são arquivos grandes que a gente consegue ver, ó. Esse aqui tem 4 horas, 2h45, 4 horas de vídeo, né? Então é um processamento bem pesado para a gente catar essas imagens aqui, né? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz esse processo de divisão da imagem. E eu vou começar aqui mostrando para vocês o que faz, qual é a magia aqui que transforma o vídeo numa pasta em imagem, né? Basicamente tem essa função, esse aqui é PowerShell, tá? Então é uma função aqui chamada Process Video. Basicamente a gente passa um vídeo para ele. Vídeo aqui, se eu não me engano, é o path do arquivo. E um Transaction ID aqui, que basicamente é um ID, um identificador único para esse vídeo, tá? Se eu fosse fazer um vídeo isolado, talvez eu não precisasse desse Transaction ID, mas como eu mostrei, são várias lives e eu preciso gerar um identificador para cada uma, para eu poder associar elas unicamente, né, no esquema, né? Então basicamente eu pego aqui um diretório de saída, eu configuro aqui, e aí eu também coloco esse Transaction ID para colocar nessa pasta, né? Então basicamente eu vou ter input e aí o transaction ID, e aí eu sei mais ou menos o que cada pasta seria mais ou menos um MP4, né? A gente tem aqui um nome arquivo que basicamente ele segue uma sintaxe do FFmpeg, que é o cara que divide as imagens. Então esse percentual 03D aqui, ele basicamente vai escrever o frame que foi tirado a foto. Então ele vai diferenciar as imagens do vídeo, né? Então o vídeo segundo 0 ele vai ser frame 0, segundo 1 vai ser frame 1, segundo 2 frame 2. Se o diretório não existe, ele cria, e aqui ele monta o comando, né? O grande tchan do comando aqui tem um monte, vocês podem ver que tem várias informações aqui. Aí CH, CL, CUDA, no ICDIN, tem várias configurações que tu pode fazer com a tua placa de vídeo para acelerar esse processo, e aí tu vai ter que entender um pouquinho a sintaxe do FFmpeg. Inclusive aqui quando a gente exporta essa imagem, então todas essas flags aqui, Langsons, Unsharp, esse monte de número aqui, gama, saturação, contraste, tudo isso são extrair a imagem do vídeo e quero salvar ela com alguma saturação, deixar ela mais clara e tal. Esse aqui tudo o próprio FFmpeg já pode exportar para ti no momento que ele vai gerando as imagens. E aí, dependendo do que tu estiver analisando, tu pode usar mais parâmetros ou usar menos, enfim, isso é muito específico de cada caso. E no final aqui, 1 e 2, ele praticamente coloca aqui diretório de saída e o nome do arquivo. O ponto importante que eu marquei aqui, que esse aqui é o grande tchan da magia, então FPS 1/1 e o Scale 1920, tá? Basicamente o FPS 1/1 aqui ele vai salvar cada frame em 1 segundo, então, por exemplo, o vídeo tem 30 FPS, então em 1 segundo tem 30 imagens. Com isso aqui ele meio que pega uma imagem por segundo, né? Não preciso de tantas imagens. Isso também vai ser uma necessidade de cada situação, talvez tenha algum tipo de lógica que tu precise de todos os frames do vídeo, mas no meu caso eu entendi que 1 segundo já era suficiente para eu poder fazer uma leitura boa. E é legal também sempre estar aí trabalhando com uma resolução fixa. Se tu tiver muitas variações de resolução, exporta uma hora em Full HD, outra hora em Ultra HD 4K ou menos que isso HD 480p.
pode comprometer a tua leitura. Então é legal tu já pensar na hora que tu for fazer esse esquema aqui, tu já padronizar uma escala para tu poder trabalhar em cima dela, poder gerar os treinos em cima dessa dimensão, e aí fica mais fácil para tu controlar, tá? Então, mesmo que o vídeo esteja em 2K, ele vai ser reduzido para 1920, e mesmo que o vídeo esteja abaixo dessa resolução, ele vai ser esticado para 1920. Aí a gente normaliza a entrada das imagens ali, tá? E aí basicamente o resultado que ele gera é esse que a gente está vendo aqui agora na tela, né? Então ele pegou aqui o primeiro segundo, o segundo segundo, terceiro segundo, quarto segundo e foi indo. E aí a gente vê que aqui no segundo 12 começa a partida, no segundo 22, aqui do 12 ao 21 é uma animação que passa no game. E no segundo 22 realmente começou a partida e a gente vê os frames aqui colocados. Então roda aquele linha de comando, ele vai vir aqui me gerar essa pasta. E agora eu estou trazendo para vocês aqui uma parada que me ajudou, né? O FFmpeg, ele é muito, como é que eu posso dizer assim, é difícil entender ali, é muitas abreviações, os command line deles, vai ter que ir atrás de documentação e paradas assim, e pode ser um pouco difícil, até intimidador. Mas assim, eu acho que o GPT ele consegue ajudar muito bem como documentação aqui. Então, por exemplo, aqui eu botei um prompt, isso aqui eu fiz depois, tá? Mas na época que eu desenvolvi, eu fui pedindo prompts pro GPT aqui para ele ir montando o meu FFmpeg e adaptando. Então, eu quero executar um comando, linha de comando do FFmpeg, passando um vídeo como argumento, e quero que ele coloque numa pasta de destino cada imagem, onde ele capture 1 segundo de vídeo para cada imagem, né? E coloque nessa pasta com o nome do arquivo sendo frame, traço, abre chave, segundo do vídeo, fecha chave, .jpg, né? E aí aqui ele me mandou esse comando aqui simples, né? Então ele botou aqui FFmpeg, "-i seu vídeo MP4, "-i deve ser o input", então ele bota aqui o MP4, VF, eu não sei o que significa, FPS igual 1, provavelmente esse aqui vai dividir o vídeo a cada 1 segundo, aí ele bota aqui QV2, e no destino aqui ele bota aqui o percentual D, provavelmente para anexar o tempo ali de cada vídeo. Então aqui eu trouxe mais um exemplo também, ele gerou esse comando para mim, e aí esse comando não faz o que eu quero. E aí que você pode estar, a partir desse prompt, pedindo mais informações ali para o GPT. Então, por exemplo, consegue adaptar esse comando para ele salvar as imagens com 1920 1080, que seria Full HD. E aí aqui ele passa para mim, aqui ele adicionou aqui depois do VF, FPS igual 1, ele adicionou esse vírgula scale 1920 1080 aqui, né? Então a mudança que ele fez no comando é essa. A gente pode estar estendendo isso para tu gera o vídeo e eu quero que ele fique mais claro. O GPT me traz mais saturação aqui, me traz, e ele vai montando o comando cada vez mais incrementalmente. Mas é uma forma da gente estar podendo usar o GPT aqui para usar ele meio como um builder de comando pro FFmpeg, e galera, funciona muito legal essa parada aqui. E agora preparando o treino aqui. Então o que a gente viu até agora foi mais ou menos como dividir as imagens. Então essas imagens elas estão tudo jogadas numa pasta lá, né? E agora a gente vai entender como é que a gente cata essas imagens. E aqui basicamente eu juntei duas imagens de interesse. Então eu tenho a imagem que eu chamei aqui de Start Match, que é o começo de partida, e a tela de score, né? Que é o resultado. Então essas aqui são as duas, de todas aquelas imagens que estão na pasta, são essas imagens que eu quero extrair. Toda vida que tiver essas duas imagens, eu quero saber que elas existem e quero que o algoritmo busque elas para mim. E aqui eu montei um vídeo de exemplo para mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Então eu vou lá naquela pasta que ele... ter dados aqui é bom, né? Então eu fui lá naquela pasta que tinha todas as imagens e eu começo a selecionar várias imagens que eu já que eu sei que eu quero, né? Então aqui eu tô nesse momento que eu tô pegando as de placar, e se eu não me engano aqui, essa é a hora que eu faço começo de partida. Então eu preciso colocar cada uma dessas numa pasta. Quanto mais lives eu tenho, né? E aí primeiro eu tenho que basicamente pegar várias lives, exportar várias delas, e aí ir em cada pasta e catar essas imagens, né? Esse aqui está mais relacionado com como é que é mesmo? Aprendizado supervisionado, né? Então eu basicamente pré-seleciono as paradas para o algoritmo
poder fazer poder fazer as redes neurais lá e poder identificar as imagens, né? Então, mais ou menos é um conceito que a gente está usando aqui. Então, ó, quando eu, por exemplo, na parte de Start Match eu peguei o meu exemplo aqui, né? Então, essas aqui foram as imagens que eu usei. Vocês podem ver que para a parte de Start Match eu nem usei muitas imagens. Quanto mais parecidos são as imagens, meio que menos volume de informação tu precisa, tá? Ponto importante aqui é que se você, por exemplo, se eu tivesse vários vídeos que eu streamei, um em 720, outro eu streamei em Ultra Wide, outro eu streamei em Full HD, isso muda, meio que adiciona borrões na imagem, e aí é importante tu adicionar nesse treino aqui uma imagem em resolução baixa, uma imagem em resolução alta, para ajudar o algoritmo a entender que essa aqui é uma imagem de interesse, tá? Então isso ajuda pra caramba o algoritmo. Então nesse caso aqui deve ter umas 30, 40 imagens aí, não sei. E ele já é suficiente. Nessa segunda aqui é a parte de score, tá? Nessa aqui eu preciso de um pouco mais de volume de dados. Porque como vocês podem ver, a parte de score, ela no fundo da imagem aqui, ó, vocês conseguem perceber que cada quadradinho tem uma cor diferente. O jogo basicamente usa como fundo para exibir o score o que estava acontecendo na partida. Então algumas aqui, por exemplo, tem fundo roxo, azul, laranja, tem explosões, tem os golpes atrás. Então, como tem muita informação no fundo para a tela de score, eu preciso trazer mais exemplos para o algoritmo ficar melhor. E aí isso acaba, eu preciso às vezes botar muito dado e acaba tendo que ficar testando ali as combinações. São depois que tiver o algoritmo já montado e classificando, eu preciso muitas vezes pegar o vídeo, mandar ele classificar os score e às vezes eu verifico que ele deixou passar um score, ele não identificou. E aí eu preciso vir, eu pego esse score que ele não identificou, coloco nessa pasta aqui e vou repetindo o processo. Chega uma hora aqui nesse processo que eu fiz que ele começou a ficar muito assertivo. Ele dificilmente não pegava um score, tá? Mas nas primeiras iterações eu precisei ir adicionando alguns cenários específicos e chega um ponto assim que ele começa a ter uma precisão absurda. Então aí eu não preciso mais ficar adicionando, eu já entendo que tá legal o treino, né? Além disso, a gente também pode ter o que eu chamo aqui de dados auxiliares. Então eu tenho uma pasta aqui para o lobby e uma pasta para o random. Então eu crio outras pastas e classifico essas imagens que são condizentes com essa característica. Basicamente o lobby aqui é a sala de espera, onde os players pode marcar para assistir a partida, pode marcar para, sei lá, não fazer nada. Dá para ver umas configurações de jogo ali. Eu botei tudo isso como lobby. E essas imagens são bem parecidas, conforme vocês podem ver. Mais ou menos dá para ver quem confirmou a partida, quem não confirmou. E a segunda imagem aqui, a segunda pasta, né? Eu chamei de random e basicamente o random é as imagens da partida rolando. Então eu peguei imagens também do game acontecendo e fui colocando nessa pasta aqui. Então ela é muito mais diversa, ela tem várias imagens e eu foquei mais na partida, né? Que são dados que vão instalar, né? E por que a gente precisa desses dados auxiliares? Meio que para fazer a negação do que não é uma coisa. Então no final eu fiquei com essas 5 pastas aqui. Final Score eu não mudei, tá? Mas além dos scores do round 1, 2, 3, tem uma tela que sintetiza tudo, que soma os 3 rounds. Então eu também botei ela aqui, Final Score, Lobby, Random Score e Start Match. A gente vai trabalhar mais com Score e Start Match aqui nesse exemplo, né? E agora que a gente meio que preparou o treino, né? A gente vai gerar ele. Então eu primeiro seto as pastas, né? O aprendizado ali. E agora a gente vai gerar o modelo de treino. Então eu vou estar explicando esse código aqui. Basicamente eu usei o TensorFlow Keras. E aí a gente tem layers e models aqui. E eu vou estar mostrando esse fonte mais no detalhe em cada coisa, tá? Eu não sou especialista nessas paradas aqui. Eu simplesmente fui pegando exemplos, pedindo prompts para o GPT. Eu já conheço os algoritmos, eu já vi demonstrações dele. Então eu já tinha uma ideia e também tem um domínio ali para mexer no Python. Então eu tinha ideia do que era para fazer e eu fui usando o GPT para me auxiliar e no final eu fui só alterando fonte ali, dando um tapa final que eu precisava. Então só dando um exemplo de como é que você pode chegar nessas ideias aqui, então pode ir lá no GPT, ó,
Faço um script Python que utilize TensorFlow Keras. Eu quero gerar um modelo de treinamento onde eu tenho um diretório chamado Data Star Match com as imagens de começo de partida, e tem esses diretórios extras que possuem imagens que não são de começo de partida. Então, no caso aqui eu botei 3 diretórios que não são de começo de partida: Data Run, Data Score, Data Log. O script no final deve gerar um modelo na pasta Start Match Model, né? E aqui ele vai mandar os fontes para ti. E aí a partir desses fontes aqui tu começa ou pedir mais coisas para ele alterar, e enfim, tu vai começar a rodar as libs e testar e ver e gerar o resultado que tu quer, né? Então foi mais ou menos esse foi meu ponto de partida aqui para fazer o treino. E agora explicando um pouquinho mais o fonte, né? Então, basicamente nesse primeira etapa aqui, né, tem caminho, imagens, início, partida. Então eu defino qual é a pasta de interesse que eu quero treinar. Então isso aqui é o que tu tem que identificar, Data Start Match. E aí eu também passo para ele caminhos não início de partidas, coisas que não são Start Match, que são o que está no random, o que está no score, o que está no lobby. E o tamanho de imagem aqui 128 128 por o modelo trabalhar. A segunda parte desse modelo ele vai carregar basicamente aqui dois NumPy Arrays. Se você não sabe o que é NumPy Array, é basicamente uma biblioteca de manipulação matemática com arrays. Então ele tem algumas, geralmente esses TensorFlow, essas paradas de machine learning aqui no Python, eles vão usar o NumPy Array porque, enfim, ele é mais otimizado ali, ele tem as funções que ajudam a fazer os cálculos e tal, né? Então não precisa saber muito com detalhe o que significa ele, mas é o objeto que ele vai usar aqui, né? Então, imagens início de partida, ele itera, então ele vai lá no diretório, né, caminhos, ele pega aquele caminho, aqui ele abre um CV2 Image Read, ele lê essa imagem, né? Vamos pensar aqui que ele está lendo tipo ele está pegando aquele array de bytes, né, e transformando nesse image read aqui. E aí a gente vai redimensionar essa imagem. Então ela tinha lá 1120 pelo FFmpeg, ele vai botar em 128 128. Aqui ele vai normalizar essa imagem e ele vai adicionar essa imagem normalizada no array. E aí ele vai basicamente transformar essas imagens num NumPy Array, né? Então aqui ele bota num array normal de Python, e aqui ele converte para um NumPy Array, e aqui eu tenho imagens início de partida. O mesmo acontece para imagens não início de partida. Mesma ideia, poderia ter feito uma função que faria essas duas coisas, tá? Mas seria a mesma parada. Então ele só tem mais um for aqui porque é um array de diretórios que ele tem que percorrer, é um for do for, né? E aí ele vai fazer a mesma coisa e transformar num array tudo aquilo que não é início de partida. Após isso, ele vai aqui ele vai começar a fazer basicamente quem manja mais aqui de TensorFlow, dessas paradas, e também é a configuração do treino, tá? Então, pro meu caso, essa configuração aqui serviu. Mas basicamente aqui ele concatena aqui imagem início partida, imagem início não partida por um eixo X, mesma coisa por um eixo Y aqui, né? Faz uma permutação, enfim, gera um XY aqui. Eu não entendo muito bem o que esse código faz, tá? Limite de treinamento, enfim, e aí aqui ele gera basicamente, eu acho que ele pega aqui os eixos X, Y dessas imagens e gera um dataset com essas informações aqui, e isso é usado como input aqui para o modelo do TensorFlow. E aí, detalhe importante aqui, né, o TensorFlow poderia ter 3D também, né, mas no caso, como são imagens, é 2D. Então aqui tem ele cria as layers, né, as camadinhas dele, né. E aí aqui ele seta um polígono, flat, dense, dropout, dense. Para mim isso aqui serviu. Para cada tipo de sistema talvez role uma alteração, mas ao mesmo tempo dá para pegar cada uma dessas linhas aqui e pedir para o GPT explicar o que é cada configuração dessa, o que cada número desse faz, e aí a gente vai ter no detalhe, né, exatamente o que significa cada valor desse, e aí a gente vai apertando mais ou menos os parafusos. Não vou explicar tudo isso aqui porque o vídeo vai ficar muito longo,
E aí também eu não acho que, assim, tem muita coisa que a gente pega para esse exemplo que eu estou mostrando aqui, muita coisa você pega pronta e já vai atender, tá? Mas cada caso aí tem que especializar. Após isso ali, ele vai gerar aqui, ó, ele gera esse objeto modelo, né? E aqui no modelo a gente vai usar esse compile. E aqui a gente tem algumas opções a mais, o otimizador, a métrica, a perda. Então, esses aqui também são coisas que a gente pode estar usando o GPD para estar explicando ou procurando no Google Stack Overflow. Aqui ele faz o treinamento do modelo. Basicamente também tem que entender cada um desses valores, e aqui ele está usando aquelas dimensões que ele criou do treinamento. No final ele vai fazer um evaluate aqui, e ele, se tu usar daí, depois tu rodou esses compile fit, tu dá um save, ele vai gerar o modelo para ti. Então basicamente ali a gente configura o treino, coloca o diretório de entrada, pega a imagem e transforma no array que ele consegue entender, configura esse TensorFlow para fazer o que a gente quer, o tipo de leitura, qual algoritmo ele vai usar, a rede neural, enfim, etc. E no final a gente diz, cara, salva esse modelo num lugar para mim. E aí ele vai gerar uma pasta, eu estou dando um exemplo da pasta que ele gerou aqui, start match model, as variáveis, .pb, .index, enfim, aqui é os dados que ele gerou, é um monte de binário que não dá para entender nada, mas basicamente é aquelas fotos transformada em dados que agora eu posso usar essa pasta aqui, comparar com uma outra imagem e decidir se ela é ou não é a imagem que eu quero. Então eu tenho que fazer a mesma ideia para o score. Então basicamente eu vou ter dois scripts em que eu só mudo essas variáveis que eu marquei aqui no começo. Então, por exemplo, para gerar o modelo de partida, eu data state match, e o score está como não início de partida. Se eu quiser agora gerar, e aí isso gera o treino do início de partida. Se eu quiser agora gerar o treino para a tela de placar, eu só preciso mudar essas variáveis aqui. Então eu só preciso tirar o score daqui de baixo, colocar aqui em cima e jogar o start match lá para baixo como uma imagem. Aqui ficou início de partida, mas seria score, né? Score e não score. E no final a gente só muda o nome do modelo, né? Então eu tenho agora um modelo para start match e eu tenho um modelo para score. E eu vou ter essas duas pastas aqui. Então basicamente tinha duas imagens de interesse. Agora eu tenho aqui meus dois datasets aqui que eu posso usar para analisar as imagens. E agora que a gente gerou o treino, então para gerar o treino é basicamente isso aqui, a gente vai classificar as imagens, né? Então botei o tema aqui classificando, que é o ponto 2, tá? Então a gente vai pegar agora toda essa bagunça de imagens que tem aqui, que a gente jogou na pasta, e vai começar a classificar essas imagens. E aí a gente tem um outro script aqui, que eu também vou estar entrando no detalhe cada um, mas esse aqui basicamente já é o script inteiro que faz a classificação das imagens, e eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona ele. Aqui eu trouxe um slide para mostrar mais ou menos como é que é o comportamento desse classificador. Então basicamente eu tenho a pasta com todas as imagens do MP4, e aí eu vou ter que iterar todas essas imagens aqui, então eu itero esse diretório. E aqui eu botei um range aqui, ó. Se a imagem for 0.85 aqui, seria 85% parecida do que eu quero. Eu jogo na pasta Artifacts. Então aqui quando a gente for usar o modelo, que a gente quiser usar o algoritmo para identificar a imagem, ele vai meio que responder para a gente. Cara, eu vou jogar uma imagem para o algoritmo, então eu tenho aqui um modelo de início de partida, e eu vou jogar para ele a imagem uma imagem, e ele vai me dizer, cara, essa imagem é 10% modelo de início de partida. Opa, não deve ser. Não, essa imagem aqui é 90% de chance de ser um começo de partida. Opa, então joga ela no Artifacts. Aqui eu botei um corte de 0.85%, que era o que me atendia, tá? Isso aqui pode mudar. E o nível de precisão pode ter uma diferença absurda lá na quarta, quinta casa decimal, dependendo do treino que tu gerou, dependendo do que tu está analisando. Na quinta, sexta casa decimal tu consegue trabalhar com o algoritmo e ele consegue ser assertivo nesse ponto, tá? Então basicamente, como é que ele faz como é que ele joga nessa pasta, né?
Então aqui eu tenho que definir uma pasta, no caso eu defini artifacts, então eu tenho input, que tem todas as imagens, e artifacts vai ter aquelas duas imagens, ou começo de todas as imagens que ele encontrar de começo de partida, todas as imagens que ele encontrar de placar. A gente define aqui um input dir na mesma estrutura que a gente fez lá no input, mas agora para artifacts aqui, né? Na real esse input dir aqui é o input mesmo, né? Base Path Transaction ID. Aqui a gente diz qual é o tamanho da imagem, a gente usa aquela mesma configuração que a gente usou no treinamento. E aqui a gente carrega o modelo. Então lá no outro a gente meio que builda o modelo, né? A gente passa os inputs para ele, os arrays, salva, e aqui a gente carrega o modelo. Então tf, carries model, load model, e a gente passa aqui o caminho do modelo, né? Type model, porque esse script aqui já é um pouquinho mais esperto, então para esse script aqui eu passo para ele o que eu quero achar, se é start match, se é score match, e ele já vai lá na pasta e carrega o modelo certo. A primeira função aqui, só para ilustrar, ela é bem simples, ela só itera, isso aqui é um iterate com paralelo, então ele vai lendo várias imagens ao mesmo tempo, tá? Poderia fazer sequencial, mas nesse exemplo aqui eu percebi que ele acelerava o processo. Se eu colocasse várias, eu podia botar uma leitura mais paralelizada ali na pasta. Basicamente vai só pegar é importante fazer o sort dos paths, tá? E aí como o FFmpeg coloca os frames nas paradas, ele já está meio que ordenado por nome. Então, e é importante a gente manter essa ordenação ali no nome do arquivo para a gente saber 1, 2, 3, saber a sequência certa do vídeo, tá? Aqui Progress Bar é só um cosmético, não precisaria. Aqui ele tem a estrutura dele de paralelismo e aqui a gente faz a iteração nos arquivos. Então para cada arquivo a gente pega o file path dele, executor submit, a gente passa esse arquivo para a função process file e vai atualizando o progress by update. No final a gente só fecha aqui. Esse process file aqui é a função que vai pegar esse arquivo, então ele vai estar iterando várias imagens ao mesmo tempo e jogando para essa função aqui. Basicamente ele vai fazer o que? Ele vai pegar e vai ler essa imagem, vai redimensionar ela naquele tamanho, mesmo esquema que a gente fez lá no modelo, vai normalizar ela no NumPy Array, e só o fato de ela estar aqui no NumPy Array com os resize igual a gente fez no modelo lá, a gente chama essa função aqui modelo.predict e ele vai devolver para a gente uma previsão. Então ele vai me devolver aqui um número, um ponto flutuante, de quanto mais próximo de 1, mais é a imagem que eu quero. Quanto mais distante de 1, menos é a imagem que eu quero. Então aqui eu fiz um corte de 0.85, significa que se essa previsão tiver 85% de chance de ser a imagem, ele achou a imagem que eu quero. E aí basicamente ele seta o path de destino, se não existe ele cria, e ele basicamente copia essa imagem pro artifacts. Então aqui ele vai receber todas as imagens, e ele vai receber, recebeu imagem de partida, 10%. Imagem não é, então descarta. Recebi uma imagem aqui, 90%. Opa, joga ela no artifacts. Esse é o código que faz isso. E aqui eu só estou mostrando como é que eu chamei eles. Então eu tenho um script PowerShell que chama dois Python, né? Então o primeiro Python ele chama passando start match e o segundo Python ele chama passando score. Executa simultâneo, eles vão varrendo junto a pasta e é assim que um identifica um start match ele vai jogando e o outro fica focado em procurar a tela de resultado e joga lá. E aí ele consegue saber qual é basicamente o modelo que eu quero encontrar, e o Transaction ID aqui seria o MP4, né, a chave do vídeo, né? Então ele vai jogar na pasta daquele vídeo, só que só com as imagens do meu interesse, né? Então o Transaction ID está fazendo isso aqui. No final a gente vai ter essa pasta aqui que eu estou mostrando aqui no vídeo, ó. Então a gente vê que saímos daquela pasta que tinha tudo, ó, para uma pasta que, ó, ele identificou todos os começos de partida e depois todos os score. E se a gente olhar aqui o frame, ó, frame 1 segundo, 2, 4, 5, então aí ele foi até o segundo 10. Do segundo 10, ele pula para o segundo 251. Então, por exemplo, se eu quisesse saber quantos segundos essa partida aqui durou, ela durou 241 segundos.
Então aqui eu já tenho a diferença, né? 252, 54, 56, vocês veem que ele, toda essa, do 251 ao 256, isso aqui é tudo a mesma tela de resultado. Porque o negócio de score, ele fica uns segundos ali na tela, né? E aí depois, ó, 438, esse aqui já é o resultado do outro score, que vai até o 443. Depois pula 20 segundos e aí a gente está já na próxima partida. Então aqui a gente já não tem mais as imagens de começo de partida, já não tem, enfim, só tem as imagens de interesse, né? E aí já fica mais classificado aqui o diretório. Então o Artifacts é esse aqui. Agora, otimizações e padrões. Como é que a gente otimiza esses padrões? Eu trouxe esse slide aqui porque, tipo, eu tô mostrando para vocês agora o vídeo da parada. Isso aqui é o que acontece no game. Então vocês conseguem ver que tá piscando a parada e dependendo do que vocês estão analisando, principalmente quando a gente for analisar vídeo, extrair dado de vídeo, pode ter muito efeito na tela que vai atrapalhar a leitura do OCR. Então, tem um frame aqui, se a gente conseguisse bater a foto, né, exatamente no ponto que não está piscando, isso ajudaria mais o algoritmo a conseguir ler, tá? Então a gente tem ainda algumas dificuldades. E só para mostrar aqui, ó, eu trouxe essas 6 imagens. Lembra que aqui, ó, ele pegou todas essas imagens aqui, ó, ele gerou 6 imagens. Então cada um, por isso que eu também quebrei em 1 segundo, para que eventualmente uma dessas imagens, já que ele fica 5, 10 segundos ali naquela tela, uma dessas imagens fosse do meu interesse. E aí, aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês todas as imagens que ele achou para aquele round específico. Então ele achou essas 6 imagens. E aí eu já marquei aqui em verde uma imagem que está melhor para ler. Então se vocês olharem aqui, ele bateu algumas fotos que estavam pegando a piscada, né? Então, por exemplo, aqui nessa aqui, eu não conseguiria nem ler qual é o player, né? Eu não conseguiria ler o ponto. Aqui pode ser que eu consiga ler, mas assim, como a letra é branca, o brilho é branco, o OCR pode acabar tendo dificuldade de leitura aqui, né? E se a gente pegar essa imagem aqui, ó, a gente vê que está muito mais nítido. Então, nesse meu caso aqui, se 6 segundos aqui não for suficiente, eu poderia diminuir lá meu algoritmo para meio segundo. Então, cada meio segundo já era uma foto. Eventualmente, se a piscada fosse mais rápida, né? Eventualmente ele ia conseguir tirar uma foto sem nenhum brilho na tela. E agora tem um ponto importante aqui, que é essas outras imagens que eu trouxe para vocês aqui. É que assim, ó, quando eu fui gerar o treino dessa parada aqui, eu só fui pegando com a tela de resultado e jogando lá. O que aconteceu foi que o algoritmo começou a reconhecer ele começou a me dar muitas imagens que estavam com aquele brilho, com o piscado. E aí eu não queria essas imagens. O que eu fiz? Eu peguei, na hora que eu fui gerar o treino, eu peguei imagens que não estavam com um pisco, com o brilho, digamos assim, né, o pisco, que não estava com o brilho. Então até aqui, ó, se vocês olharem, essa aqui tá com brilho, beleza, só que a grande maioria das imagens aqui, elas estão mais nítidas. Então tinha algumas imagens que ela não tinha, nenhuma das fotos que pegou daquele resultado não tinha uma perfeita. E aí eu percebi que, mas assim, eu percebi que o algoritmo, se tivesse um pouquinho de brilho, não era um problema. O que eu quero dizer aqui é que o ideal é que o treino esteja mais próximo daquilo que você quer pegar, né? E se não der para pegar aquilo mais próximo, pegue a melhor imagem que está disponível, né? Que aí, eventualmente, e fazendo esse exercício aqui, o algoritmo começou a aumentar muito a precisão dele. Então, mesmo na hora de gerar o treino, ele identificava que aquilo era um começo de partida, só que ele lá na quinta, sexta casa decimal, ele aumentava o valor para as imagens que não tinham brilho, quando eu comecei a botar só imagens mais próximas daquilo que eu queria extrair. Então esse aqui é um tipo de otimização que foi para essa tela em específico, eu tive que ir um pouco mais no detalhe, olhar imagem por imagem e montar um treino mais adequado. Montava um treino, rodava de novo o esquema até ele chegar num resultado que eu achava bom. E aí é importante também aqui, na hora que eu fui salvar os arquivos na pasta, né, eu usei essa estrutura de dados aqui que me ajudou bastante. Então, por exemplo,
primeiro aqui, frame 004, eu sei qual é o frame, qual é o segundo, né, que saiu aquela partida. E essa primeira informação do frame aqui, ela me ajuda a ordenar a pasta aqui e entender porque a partida ela tem uma ordem cronológica, né? Então tem começo, meio, fim, e ela tem uma ordem as coisas, então eu preciso desse tempo aqui para saber em que segundo aconteceu aquela foto. Na coluna do meio aqui eu tenho Start Match, então eu sei que isso aqui, no frame, no vídeo, 4 segundos do vídeo tinha um começo de partida, e aqui, esse último aqui, traço 0.98, é o score dela para a previsão do modelo, né? Então aqui eu consigo saber, se eu pegasse só essas imagens aqui, eu conseguiria saber qual delas é a melhor. A que tiver maior score, provavelmente é a imagem mais próxima daquilo que eu quero. E é aqui também que eu conseguia diferenciar imagens que tinham pouco brilho e muito brilho. Então a imagem que tinha menos brilho, ela sempre tinha uma pontuação maior, porque o treino foi feito sem brilho. Então se eu tivesse feito muito treino com as imagens brilhando, ele ia jogar para mim no score mais alto as imagens que tinham mais brilho. Então aqui foi que eu comecei a identificar isso. E aí no final a gente fica com a pasta aí nesse esquema aqui, né? Então só ilustrando de novo aqui, a pasta ficou dessa maneira aqui, né? O que acontece é o seguinte, daquela pasta que a gente tem aqui do Artifacts, né, que tem todos os começos de partida aqui e resultados, a gente quer chegar agora numa visão mais assertiva ainda. A gente quer chegar agora em uma visão parecida com isso aqui. Eu tenho partida 1, eu tenho placar, eu tenho uma nova partida, eu tenho placar, né? Esse aqui, lógico, né, pode ter mais de um round, mas é só para mostrar que eu quero transformar isso numa ordem mais agora. Eu quero uma imagem para cada evento do que aconteceu. Então eu tenho um começo de partida, eu vou ter uma tela de resultado. Aí eu vou ter uma tela de começo de partida. Aí eu vou ter uma tela de resultado. Aqui a gente vai usando heurística sobre aquilo que a gente quer analisar para poder ajudar a classificação do dado aqui também, né? E aí a gente consegue ver aqui, ó. A gente também quer que, por exemplo, frame 1 segundo. Aí depois veio 252 segundos, 463. Então eu não poderia ter frame 1 segundo e depois 463 e depois um score. E aí eu vou saber que faltou uma imagem ali no meio, né? Então o frame ele ajuda muito a gente bater o olho na pasta aqui e ver se tem alguma incongruência na classificação, né? Então essa é uma vantagem de usar o frame aqui como nome na pasta. E aqui, agora eu peguei a pasta aqui, abri ela para vocês e usando heurística agora, tá? Não tem a classificação aqui, ela vai um pouco também de combinar um pouco as informações que a gente tem disponível. Visualmente, eu sei que o frame 08, 9 e 10 aqui é começo de partida. Aí eu vou ter uma quebra aqui, o 251 até o 256, que foi um round 1. Aí eu vou ter o round 2 e a partida 2. O que me permite fazer essa visão aqui, batendo o olho, os segundos do vídeo, né? Então, por que eu tô falando isso? Uma partida dificilmente dura menos de 30 segundos. Então, se eu encontrei uma imagem de interesse no segundo 1, e a próxima imagem de interesse ela acontece 1 minuto depois, significa que já mudou a imagem de interesse, já é outro evento, outra informação, digamos assim. Então aqui a gente vai usar o frame, entendendo o vídeo que eu extraí, que eu sei, batendo o olho eu consigo saber que esse aqui foi que essa, por exemplo, mesmo sem a informação de round, eu sei que essa partida teve 2 rounds. Porque depois do round, depois do score, aqui ó, score, aí veio start match. Significa que essa partida terminou no round 2. Se fosse no round 3 ia ter score, e aí viria um start match. Então mesmo sem ler essas informações, só da forma que elas estão posicionadas aqui na pasta, eu já consigo entender elas, já consigo organizar essa informação. Lógico, eu só consigo fazer isso porque eu conheço o game, eu sei como ele funciona, então eu já tenho essas informações antes para poder classificar. E aqui a gente tem, só pegando um exemplo de como é que eu vou fazer essa classificação agora. Então o nome aqui é importante, tá? Então vocês veem que esse nome aqui bateu 0.99 ou 11,56, bateu quase 100%.
Então basicamente o que a gente faz aqui? É um script PowerShell, ele itera, parse artifacts, cata aqui o full name aqui, é o path dessa imagem, né? E aqui ele extrai o valor dela, né? Extrai o valor entre os colchetes. Basicamente, se eu não me engano, aqui ele está extraindo nessa regex /d ponto /d mais, então sempre aqui é um dígito, ponto, vários dígitos. Então ele vai ler exatamente do 0 até o 6. É isso que essa regex faz. Todo o resto ela ignora e vai jogar nessa variável valor. E aí a gente monta um objeto aqui, itens da new object, o path desse arquivo, um index aqui, ele vai pegar 629. Por que ele vai pegar isso? Porque ele pega uma regex que cata os números e /d+, ele pega, ele identifica um número e pega até o final. Esse matches aqui ele vai fazer vários, ele vai catar todos os números em sequência desse nome aqui. Então o primeiro número que ele pega é 6, só que como tem um mais, ele vai até não ter mais número. Então 629, achou um traço, então beleza, coloca isso aqui no resultado 0. Continua, achei um 0. O próximo é um número? Não, é um ponto, então coloca isso aqui no grupo 1. Ponto não é um número, 9 é um número? Então número, achou um ponto, beleza, então coloca isso aqui na posição 2, por isso que tem esse 0 aqui. Então esse aqui faz pegar esse valor aqui. E o score, o valor a gente joga aqui. Então a gente tem o nome do arquivo, o frame que ele aconteceu e qual foi o score dele. E aí a gente monta uma lista aqui, esse mais igual ele está concatenando numa lista aqui no PowerShell. E aí a gente vai agrupar esses números, tá? Aqui tem bastante comentário pra gente dar uma olhada, tá? Inclusive esse aqui eu todo pedi pro GPT geral, só fui falando pra ele assim, cara, pega essa parada aqui e gera desse jeito, só pra testar mesmo. E aí a gente tem que definir uma variável para armazenar os grupos de saída, né? E aí, grupo atual, né? O que ele faz aqui, ó? Basicamente ele vai verificar, ele vai fazer o corte de tempo, tá? E o que faz esse corte de tempo é essa variável aqui 5, tá? Se passar de 5 segundos, ele gera um grupo novo. Então basicamente ele começa a achar os frames aqui, ó. Ele vai iterar em todos os itens e aí ele vai verificar um index e vai verificar se nesse grupo atual esse index está muito distante do grupo. E aí a gente configura aqui. Então aqui meio que ele pega uma imagem e verifica se a próxima imagem tá 1 segundo de distância com o frame. Tá, então joga nesse grupo aqui. A próxima imagem tá 2, joga aqui. Essa imagem aqui tá 30 segundos distante. Então, opa, essa aqui já é uma imagem diferente. Então a gente pode usar a informação do tempo, nesse exemplo aqui, para poder agrupar cada um daqueles. Basicamente esse algoritmo aqui faz esse agrupamento aqui pra gente. É isso que ele está fazendo. Ele está gerando um grupo para cada um desses quadradinhos aqui. E se não está no grupo atual aqui, né? Se tiver no grupo, ele vai adicionando esse grupo até uma hora que ele entende que é um grupo novo e ele vai lá e gera um novo grupo. E no final ele concatena todos esses grupos aí, o que sobrou aqui, né? Porque vamos supor, acabou os números, ele vai lá e gera o último grupo. E esse grupo sair daqui, ele retorna isso para o grupo numbers, tá? No PowerShell não precisa botar return, a última variável ele entende que é o retorno. A partir do momento que eu agrupei, né, que eu fiz aquele agrupamento, agora eu vou dar uma iteração. Basicamente, para cada grupo, né, eu vou selecionar dentro desse grupo em ordem qual é o maior score. Então aqui eu tenho cifrão, esse for each aqui joga, é como se eu estivesse fazendo um for each nos grupos. Então eu estou indo grupo 1, grupo 2, grupo 3. Dentro desse cifrão underline, cada iteração aqui, né? E aí eu tenho um pipe aqui que ele faz um sort para mim, descend score, e ele pega o maior score aqui, então como se fosse um sort by descending, pega a posição 0. É isso que ele fez aqui. E aqui eu já tenho o frame, então essa aqui é a imagem que eu quero. Se não tem o diretório, eu crio e copio essa imagem para lá. Pego o path dela, taco lá na partida que eu quero. Então basicamente aqui eu decidi daquele grupo qual é o melhor score e joguei para a pasta. O que acontece quando isso aqui é executado? A gente vai ter essa visão aqui. Então esse aqui é o resultado que o algoritmo vai jogar pra gente. Então eu vou ter a partida 1 com o melhor score do round 1, do round 2, match 2, round 1, 2. E eu consigo saber que o round 1 e 2 é da match 2
por causa do frame aqui, por causa do momento que aconteceu no vídeo, né? Então essa informação no nome do arquivo aqui é o que facilita aqui bater o olho e saber a ordem das coisas, né? Então essa live inteira aqui, ela realmente só teve 4 partidas e a primeira partida só teve 2 rounds. Se a gente olhar aqui, né, a partida aqui tá com 2 azulzinhos, não sei se dá pra ver bem aí. Essa aqui também, 2 azulzinhos aqui. E essa última aqui a gente vê que tem 2 vermelhinhos aqui, 1 vermelho aqui. E é isso, aparentemente tá coeso essa informação aqui. E aproveitando um pouquinho, né, porque tem aquele vídeo meu de broker, pipeline, às vezes a gente fala de pipeline muito relacionado com Kafka, com RabbitMQ, mas pipeline também é um conceito muito abstrato, a gente pode fazer pipeline com o que a gente quiser, tá? Não é a tecnologia que faz a gente aplicar um conceito de pipeline, digamos assim. Como vocês, eu estava mostrando, eu peguei várias lives, né? Eram vários vídeos, então eu montei aqui só um Excel para mim, um CSV. Aqui eu estou mostrando para vocês ele em tabela, né? E aqui eu vou mostrar todas as informações que eu coletei para poder fazer esse processamento. Então eu tenho o YouTube ID aqui, que é da onde eu peguei essa live. Isso aqui é metadado para eu depois poder, por exemplo, tendo todas as informações de partida, eu posso gerar um link que vai diretamente para aquele ponto da partida, e aí eu preciso do ID do YouTube para saber aonde que essa imagem está hospedada, em qual vídeo que ela está, né? Então a partir da imagem eu consigo acessar o vídeo daí e o momento do vídeo. A Transaction ID aqui então é o número do lobby, então basicamente é o nome que eu coloco no vídeo, no título do vídeo eu coloco o lobby PSN 120 parada. Downloaded é uma coluna para eu saber se o arquivo já está na pasta, então se eu baixei ele e eu coloquei aqui como true, isso significa que se eu mandar rodar o algoritmo, ele vai tentar dividir e classificar a parada. Então, e o processo é de se aquele vídeo já foi classificado ou não. Então, quando eu ligo essa flag aqui, essa aqui está false, e assim que ele termina de fazer aquela classificação que eu mostrei, ele vai lá e coloca essa aqui como true. Video name aqui é o nome do MP4, o URL é o URL do canal lá do YouTube, do vídeo. E essas duas últimas aqui, Cognitive e Sanity OCR, eu vou estar mostrando no segundo vídeo, tá? E só pegando aqui a ideia do pipeline, então, quando eu falei que pipeline não era uma coisa relacionada com Rabbit, com Kafka, você pode fazer pipeline com arquivo, com banco de dados, como você quiser, sabe? Mas então basicamente eu tenho 3 etapas aqui, basicamente o pipeline é as tuas etapas e como é que tu organiza elas, o que significa cada parada. Então tem 3 passos aqui. A primeira passa é o input, que tem o MP4 com todas as imagens. A segunda pasta é o artifacts, que só vai ter todas as imagens do input que são de começo de partida e de resultado. E no último estágio aqui eu tenho a match, que é exatamente a melhor imagem do artifacts para começo de partida e do score para cada grupo de frames ali, né? Então basicamente o meu pipeline, essa primeira etapa de classificação que a gente viu aqui no vídeo, cobre esse aspecto aqui. Então a gente sai do MP4, dropa todas as imagens, classifica as nossas imagens de interesses, seleciona as melhores imagens. Então esse aqui é o que acontece quando eu ligo essa flag como true aqui, e quando ele termina ele vem aqui e diz que esse processamento terminou. E eu montei um diagrama aqui só para mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona esse passo. Já adiantando, essa parte vermelha vai ser a continuação do vídeo, então o que a gente viu aqui foi a classificação. E olhando aqui de uma forma mais um fluxograma, como é que as coisas acontecem, né? Então teve um dia que eu baixei todas as imagens da parada aqui, todas as imagens não, todos os vídeos, deixei a noite toda rodando o negócio, ele ficou lá fritando o HD, só configurei a planilha, passo para um script PowerShell, ele vai iterar cada partida dessa aqui no Excel, vai catar o nome do vídeo e o Transaction ID que eu configurei no Excel ali, vai passar para um script chamado NT Arena PS1. Esse script vai pegar o FFmpeg e vai gerar os arquivos no input, né? Aí depois que gera no input, ele vai chamar o validator, né? E aí aqui, ó, eu tenho os meus treinos, então eu tenho
o Start Match e o Score Model, né? Então ele vai consumir esses treinos aqui. Para cada imagem verifica se é de começo de partida ou de round, o algoritmo vai jogar todas as fotos que ele encontrou que tem uma similaridade maior que 80%, vai tacar aqui no Artifacts. Depois que passou pelo Artifacts, a gente chama um novo script aqui que se chama Separator, né? É o classificador, né? O programa vai pegar os frames, que é aquele agrupador, né? Com o melhor score e colocar na pasta Matches. E aí ele taca na pasta Matches, que é a nossa imagem bonitinha aqui, né? E o próximo passo agora vai ser mandar isso para o serviço de cognição. Mas essa parte do serviço de cognição a gente só vai ver na segunda parte desse vídeo aqui. Eu espero que você tenha gostado demais aí desse conteúdo aqui. Se você quer mais conteúdo como esse, eu conto com o seu apoio lá no nosso Apoia-se, tem link aqui na descrição também, para eu estar trazendo mais conteúdo desse tipo. E te aguardo na parte 2. Até a próxima e nos vemos lá.